Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar. Pedir a Deus sua graça para esta noite. Senhor, está aqui a tua palavra, inspirada, santa, ilumina o nosso entendimento, nossas mentes, nossos corações, para compreendermos o que tu queres falar conosco esta noite. Abençoa o teu povo que está aqui, abençoa aqueles que estão nos assistindo pela internet. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma noite de inspiração, de santificação, de desejo de caminhar contigo, apesar de qualquer percalço. Ó Deus, em nome de Jesus também te pedimos pela vida da Luzia, do grupo familiar Videira, com câncer no estômago e no intestino, e Senhor, tenha misericórdia dela. Como que o médico já disse, não tem nada o que fazer mais. Assim te pedimos também pela Sheila, pelo Caio, que o Senhor complete e faça a obra na vida da Sheila. Também, Senhor, tu restaures completamente a vida da Mara. Ó Deus do Valino, muito obrigado que já foi declarada a cura. O Aldir, louvado seja o teu nome. Senhor, abençoa-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pedro e Jesus, numa madrugada, na praia, no Mar da Galileia. Alguns estudiosos dizem com razão por que Pedro se entristeceu de Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Nós sabemos que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes diante de muitas pessoas que estavam na casa de Caifás. E era também uma madrugada, e os acontecimentos antes, que está em Mateus 26 e Lucas 22, nos dizem que enquanto estava na ceia, Jesus disse: hoje vai se cumprir uma palavra da Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E aí Pedro disse: Senhor, tu podes ser um tropeço para todos, mas não para mim. Jesus disse: Pedro, tu vai me negar hoje 3 vezes que tu me conheces. Ele disse: Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida por ti. Eu estou pronto a ser preso
ia dar a minha vida por ti. Irmãos, vocês acham que Pedro estava falando sério? Estava sendo sincero com Jesus? Sim ou não? Sim. Eu também creio sim. Tanto que foi ele o único que puxou da espada e foi para cima dos soldados do templo. Ele estava disposto ali a lutar. Só ele, aquela turba, Pedro estava sendo profundamente sincero. Mas talvez Pedro não imaginasse que fosse uma empregada que fosse confrontá-lo. Imaginava assim, que vem aquele soldado, esse aí é um deles. Falou, não, esse aí é um deles. E também a adrenalina tinha baixado. Outra questão é que Pedro era sanguíneo, e nós sanguíneos, nós temos altos e baixos. O fato é que Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. E numa das vezes, está em Mateus, ele deixou bem claro que todos os outros discípulos podiam negá-lo, mas não ele. Por isso a primeira pergunta, amas-me mais do que estes? A pergunta era direta no olho. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro se entristece, porque segundo o que está no grego, as 2 primeiras perguntas é com o verbo ágape, é o amor mais alto, o amor de Deus, o amor sacrificial. Mas a 3ª pergunta, Jesus faz a pergunta com o verbo filéu. A ideia era o seguinte, Pedro, tu gosta de mim como amigo? Aí Pedro se arrasou. Certamente que aquilo deixou Pedro um tanto entristecido. Agora, irmãos, Jesus tinha um propósito. Primeiro, ele, antes da sua crucificação, ele disse que ia morrer, ia ressuscitar, ia diante deles para Galileia. E quando ele ressuscitou, ele disse, diga aos meus discípulos, disse a Maria Madalena, disse, e a Pedro, ele destacou o nome de Pedro. Quero encontrar com eles, vou para Galileia. Ele apareceu em Jerusalém, mas depois foi para Galileia. E a ideia, irmãos, é que quando Jesus estava na praia, esse texto se dá na madrugada. Os discípulos, são 7, estão pescando e não pegaram nada. Aí Jesus está na beira-mar, ninguém sabe, não dava para ver a silhueta, estava escuro. Ele pergunta, tens alguma coisa que comer? Disseram, não, tu jogue a rede para o lado direito. E diz a Bíblia que eles pegaram 153 grandes peixes. E não é conversa de pescador, está registrado aqui no texto sagrado. Quando eles sentiram aquela rede, João, disse Pedro, é o Senhor. Como quem diz, ele veio encontrar contigo, Pedro. E Pedro, como estava, apenas com roupa íntima, se jogou, saiu nadando e encontrou com o Senhor na praia. Mas ele deixou que eles viessem com o barco, puxassem as redes e não diz quem preparou, certamente o próprio Senhor, os seus anjos, tinha uma fogueira e tinha os peixes assando. E aí ele mandou colocar mais peixes. Então eles comeram aqueles peixes. Depois de comer, é que então vêm as perguntas. E aqui, irmãos, qual o propósito de Pedro, de Jesus, de confrontar Pedro aquela madrugada? Primeiro, o Senhor queria curar o coração, a memória de Pedro. Ele tinha dito tantas coisas e ele negou Jesus diante daquelas autoridades. Pedro diz que saiu amargamente e foi chorar, derrotado. Jesus queria curar o coração, a alma de Pedro, a memória de Pedro. Aquilo certamente estava fazendo muito mal para ele, tanto que ele voltou a pescar. Ele estava abandonando o ministério. E aqui, irmãos, eu fico pensando em nós.
O que nós falamos para o Senhor? Os nossos cânticos, nós falamos: Senhor, eu te amo, rocha minha, Senhor, eu nunca vou te deixar. Não é verdade? Cantamos tantas coisas. Em um tempo na igreja tinha um cântico tão lindo: eu te amo mais que a abelha ama a flor, eu te amo mais que o nauta deseja voltar para casa, eu te amo. Isso. E um pastor experiente me disse: irmão, esse cântico está errado. Eu disse: por que, pastor? Ele devia ser assim: tu me amas mais que a abelha ama a flor. Eu falei: é verdade, irmão, você tem razão. Nós estamos declarando aqui um grande amor e nas horas, às vezes, nós falhamos. Mas também nós cantamos aqui, irmãos: mais perto quero estar de Jesus, de ti. Temos cantado um poucozinho, mas muitos conhecem. E esse hino diz: ainda que seja a dor que me una a ti. Cantamos ou não cantamos? E ele é lindo, eu gosto de cantar esse cântico. Só que ele é altamente comprometedor. Tudo entregarei. Estou com saudade desse cântico. E aí, pessoal do louvor? Tudo entregarei. Bonito. Um hino que tem significado e que foi escrito muitas vezes, esses cânticos, em momento de grande dor do compositor. E o castelo forte? Castelo forte é o nosso Deus, espada é bom escudo. E Lutero, que compôs esse hino, disse: temos que perder família, bens e prazer, e se tudo se acabar e a morte nos chegar, com ele reinaremos. Nós cantamos coisas, mas quando vem uma dor pequena, nós ficamos com muita dificuldade a administrar essa dor, essa perda. E aqui, irmãos, eu não quero só pensar em Pedro, mas pensar em nós. Segundo lugar, o Senhor queria restaurar o ministério de Pedro. Pastoreia os meus cordeiros. Ou melhor, ele fala: apacenta os meus cordeiros. No original, no grego, a palavra apacentar é alimentar. Quando ele pergunta a segunda vez, a terceira: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear é cuidar, é liderar, é de fato cuidar do rebanho, liderar o rebanho. E aqui o Senhor estava restaurando o ministério de Pedro, irmãos. O Senhor queria restaurar o ministério dele, de cuidar de vidas. Em terceiro lugar, Jesus comunica a Pedro um princípio fundamental: o amor é a base do serviço cristão. Não são habilidades, não são capacidades, conhecimento, que conhece mais grego, hebraico, isso tudo é importante, mas é o amor. Quando você ama o Senhor e você quer viver para a glória de Deus, a sua vida é uma expressão de obediência ao Senhor, então Deus se agrada, Deus abençoa, Deus protege, Deus abre as portas. Então Jesus disse claramente isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Então o amor é expresso em obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Amados irmãos, todos nós estamos envolvidos de alguma maneira em algum grupo familiar, algum ministério, estamos procurando fazer algo para Deus. A Bíblia diz que o querer e o realizar vem dele. Quando vem no seu coração algo para você fazer, e você começa a vibrar com aquilo que Deus colocou no teu coração, isso vem de Deus, para a glória de Deus. Então o querer e também o realizar, quando você começa a perceber que Deus está abençoando, é o seu grupo familiar, é o seu ministério, é o seu trabalho lá onde você serve, trabalhando na indústria, no serviço público, é Deus que está abençoando, é Ele que está fazendo. E isso é fruto da bondade de Deus, mas também assim, do seu amor para com Ele. Você quer que Ele realize, você está interessado, isso tem um grande valor diante de Deus. Agora pense comigo aqui, como é que você reage
quando você falha. E o texto que nós lemos hoje, João diz: quem disser que não tem pecado é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Todos nós pecamos por palavra, pensamento, ações. Precisamos cada dia ter um tempo com o Senhor para confessar e realmente fugir do pecado. Mas como é que você fica quando falha? Com vergonha? Com medo? E se esconde? Isso foi o que aconteceu com Adão, nosso pai. Quando Adão fez a bobagem que não devia fazer, diz a Bíblia que ele sentiu que estava nu, então sentiu que ele mudou, e Deus disse a ele: não faça isso, ele fez. A Bíblia diz que ele se escondeu, e quando o Senhor vem chamá-lo, é Deus que nos procura. Adão, Adão, onde tu estás? Ele disse: eu tive medo e me escondi. Ele ficou com vergonha, teve medo e se escondeu. E são 3 sentimentos que acontecem hoje. Ou então nós podemos ser como Davi, que ficou remoendo aquela situação pecaminosa durante meses. Ele diz: enquanto calei meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Não podemos estar remoendo. Mas uma coisa certa: foi Deus que chamou Adão, foi Deus que mandou Davi, ou mandou Natan confrontar Davi. Sabe por quê? Porque ele não desiste de você. O Senhor não desiste da sua vida. O Senhor não desiste da sua vida. Amém? Você pode ter feito coisas feias, pensar: eu não presto para isso, para ser crente eu não presto. E você ainda vai ouvir uma vozinha assim: você não presta mesmo, você não vale nada. O inimigo, ele acusa. A nossa consciência já nos incrimina quando fazemos coisas erradas. E vem o inimigo e nos acusa. Agora veja essa historinha. Um índio envelhecido, tentando ensinar para o seu neto respeito da natureza humana. Ele disse para ele: olha, meu neto, dentro de nós tem 2 lobos. Tem um lobo bom e tem um lobo mau. Lobo mau, egoísta, orgulhoso, ressentido, invejoso, e está sempre com contenda, com competição, cheio de palavras duras. Mas tem dentro de nós um lobo bom, compassivo, amigo, moderado, um gesto de generosidade, da verdade. Tem 2 lobos dentro de nós. E o menino perguntou para o avô: e quem desses 2 lobos vai vencer? Ele disse: aquele que você alimentar. Se você alimentar esse lobo ruim, ele vai te levar a fazer coisas feias e você vai sofrer. Se você alimentar esse lobo bom que está dentro de você, então você vai ver o resultado disso. Mas, irmãos, não precisamos dessas. Isso é uma lenda. Nós temos a palavra de Deus em Gálatas: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Nós temos que entender uma coisa, irmãos: nós somos um ser que temos uma dicotomia básica. Dentro de nós tem se você já é de Cristo, tem o Espírito Santo que habita em você. Amém? Mas o homem do pecado ainda está em você. Essa é a questão. O apóstolo Paulo expressou isso em Romanos 7, 24, 25. Ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Alguns teólogos
dizem que Paulo estava falando do tempo que ele não era crente. Negativo. Paulo estava falando do tempo presente. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, o mal que não quero eu se faço. Está lá no texto de Romanos 7. Diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se você não é crente, só tem o homem velho lá, e aí o enterro continua, a morte continua, você precisa de Cristo. Mas quando você está em Cristo, essa luta acontece. Por isso a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e são opostos entre si, e não há harmonia entre eles. Não tem acordo. Isso expressa bem a nossa natureza, o que a Bíblia nos ensina a respeito destas coisas. Por isso, eu e você temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Você é livre para escolher fazer o que quiser, mas não é livre para escolher as consequências. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas não as consequências. As consequências vêm pelas escolhas. Se são escolhas erradas, elas vêm e causam sofrimento. Essa semana eu estava para chorar num aconselhamento. Não é um rapaz da igreja, uma pessoa de fora, casou, destruiu a família dele com ações impensadas, com infidelidade, com tantas coisas. Eu vindo a história daquela pessoa, muitos anos casado, 2 filhos, e agora vendo a situação, falei: meu Deus, tudo isso era evitável. Escolhas erradas, sofrimento à vista. Você vai até perceber, o que eu vou falar está no resumo no boletim, mas tem uma pergunta. A questão é: como evitar o pecado? Pedro pecou aquela noite, mentiu descaradamente quando foi apertado. Jesus tinha dito para ele: você vai negar que me conhece. Tem 3 coisas que podem ajudar você a se livrar do pecado. Primeiro, você lembrar da vergonha que vai passar, porque nada vai ficar oculto. Nada fica oculto. Pode esconder, depois de 5, 10, 20 anos vem com juro e correção monetária e com o azedume e tudo aquilo. Nada. Segundo, você tem que pensar nas consequências. Tudo tem consequência, espiritual e físicas. Em terceiro lugar, você pode evitar o pecado pelo temor do Senhor. Lá em Provérbios diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o pecado, o mal. O temor do Senhor nos dá ódio contra o pecado, contra aquilo que é a desobediência a Deus. Assim, nós vamos estar livres por causa do temor do Senhor. Está lá em Provérbios, muitas passagens: o temor do Senhor conduz a vida, o temor do Senhor abençoa os filhos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pedir a Deus o temor do Senhor, estude sobre isso. Deus livrar a sua vida, que são muitas oportunidades. Agora, nossos pecados nos ensinam algumas coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, acho que está no livro do Dr. John Maxwell, um homem pegou o telefone, ligou para 7 homens, e a mensagem era a mesma: descobriram tudo, estão sabendo de tudo. Ele desligava. 2 saíram da cidade, 2 saíram do país. Era uma brincadeira. Até no tempo passado eu vi um filme
que estava com essa brincadeira. Alguém telefonava e dizia: estão sabendo de tudo, descobriram tudo. E quase no filme tem a morte, era uma criança que estava fazendo isso. Ou seja, isso pode causar um sofrimento, que cada pessoa, às vezes, tem um segredo. Nós lemos aqui em João, é até interessante, eu vou ler 2 versículos de João aqui de novo. 1 João, nossa leitura de hoje, está falando de andar nas trevas e andar na luz e andar na transparência, na verdade. O apóstolo João diz claramente, se dissermos, versículo 6, que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, temos comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Tem muita gente que começa a se afastar do grupo familiar, da igreja, e ninguém sabe o que é, porque ele não tem mais comunhão, porque está fazendo coisa errada. Andar na luz é uma vida descomplicada. Uma vida descomplicada. Você vai deitar com a consciência livre e acorda com a consciência tranquila. Andar na luz significa também o seguinte: errou, pecou, procura um líder do grupo familiar, um dos pastores, abre o coração, rasga o verbo, puxa a caverna de horrores, mas não anda com esse negócio, essa podridão em você. Isso é andar na luz, porque pecado, ele está dizendo em seguida, se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos-lo mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas eu falei, nossos pecados nos ensinam 3 coisas. Primeiro, nós somos humanos e pecadores, filho de Adão. Nunca esqueça isso. Segundo, precisamos ser mais humildes. Pedro estava orgulhoso aquela noite. Ele se colocou acima de todos. Isso pode ser tropeço para qualquer pessoa, menos para mim. Temos que ser mais humildes quando avaliarmos a nossa própria vida. Em terceiro lugar, precisamos vigiar e evitar exposição a situações desnecessárias, perigosas. E eu estava, semana passada, ou foi semana retrasada, morreu o evangelista Billy Graham, 99 anos. E aí a imprensa internacional, a mídia internacional, o WhatsApp era mensagens, e as mensagens eram assim: Billy Graham, 99 anos, evangelista mundial, pregou em 185 países, nunca foi envolvido em nenhum caso de escândalo financeiro e nem escândalo sexual. Isso realmente ficou como uma herança do Billy Graham para todo aquele, como deixou um legado. Eu estive 2 vezes no centro de treinamento do Billy Graham, na Carolina do Norte. A primeira vez era um encontro, eles convidaram uns 150 pastores brasileiros, e eu estava no meio desses 150, e fomos lá. Eles queriam preparar campanhas com Frank Graham no Brasil, uma podia ser em Manaus, mas o fato é o seguinte: eu soube lá, Frank Graham, o filho do Billy Graham, que é o presidente da Bolsa do Samaritano, uma missão que trabalha com generosidade. Soube lá, o Frank Graham não está podendo ainda receber o dinheiro este ano, porque não prestou contas do dinheiro do ano passado. Eu falei, isso é sério.
esse povo é sério. Era o filho do Billy Graham. Ele teve que prestar contas de todo o dinheiro que ele recebeu para a bolsa do samaritano, para depois ele poder receber um dinheiro novo. Mas também, eu soube lá, Billy Graham mora aqui por perto, numa casa de madeira. Se é. Um homem, pastor brasileiro, foi visitar o Billy Graham, chegou na casa dele, achou estranho aquela casa simples, ali, muitas árvores por perto, e perguntou: isso aqui é a casa do seu caseiro? Disse: não, essa é a minha casa. A pessoa ficou admirada, como? E o orçamento da Associação Billy Graham estava em alguns milhões de dólares. Mas aquele homem tinha um salário, vivia com seu salário, e morreu na sua casa, e pediu para ser sepultado na biblioteca da sua casa. Interessante. Agora uma coisa, ele nunca viajava sozinho para as campanhas. Ele foi conselheiro de presidente dos Estados Unidos, rainha da Inglaterra, mas nunca viajava sozinho. Pregou em campanhas para 300 mil pessoas. Lá em Nova York se fala que tinha mais de 300 mil pessoas no Central Park. Eu vi as fotos lá no centro de Cove, lá na Carolina do Norte. Ele nunca viajava sozinho, não ficava no hotel sozinho, certamente não visitava mulheres sozinho. Ele tomou todos os cuidados, porque ele agora não é mais pecador, agora está no céu. Mas enquanto aqui, ele tinha que tomar todos os cuidados, não só do mal, mas da aparência do mal. Sabe, irmãos, quando Jesus confronta Pedro e dá de volta ao ministério dele, nós temos que entender aqui uma coisa. Não é acusação, é confrontação amorosa que cura. Ele está perguntando para Pedro responder e Pedro se livrar daquela situação tão ruim. E a cura, irmãos, vem acompanhada do retorno, do ministério, e retornar ao plano original. Quando Pedro recebe esta palavra: pastoreia, apacenta meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, aquilo era o plano original. Deus colocando de volta na mão de Pedro. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5, na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz para a igreja que ela estava fria, ela estava trabalhando muito, mas diz: vocês perderam o primeiro amor. Ele dá um conselho para a igreja, são 3 coisas: vê onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor Jesus mesmo disse: vê onde caíste. Tem sempre um lugar que podemos, foi ali que nós tropeçamos e caímos. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Há poucos meses atrás eu fui surpreendido com um vídeo. Tem muitos vídeos do Caio Fábio aí na mídia, mas um vídeo especial me chamou a atenção. Ele falando que na década de 90, o Caio era o cara. Pregava nos congressos no Brasil, encerrava congressos internacionais, escritor de muitos livros, pregando em grandes campanhas. E assim, a Rede Globo deu espaço para o Caio, para ele pregar sermões de 2 minutos, 1 minuto, em horários que lá no Rio de Janeiro. Então o nome dele era o Caio. Era o Caio ético, o homem de Deus, quase o único pastor, uma coisa assim que estava. Aí é Lucília, não minha esposa, mas a filha do pastor Antônio Elias, que era amiga do Caio de infância na igreja. Lucília procurou o Caio. Pastor Caio disse: Caio, tem um negócio de um diabo da ética, Caio. Caio, estou preocupado contigo. Aonde eu vou? O Caio é ético, o Caio é o cara da ética. Caio, estou preocupado, esse é o diabo.
O cara disse que tomou um susto com aquilo. E logo depois vem todo um acontecimentos mais desagradáveis possíveis. E hoje ele está dizendo, aquilo que parecia um ponto forte da minha vida, que eu podia me orgulhar, foi aquilo que me fez tropeçar. Então, querido irmão e irmã, tenha muito cuidado com o que você pode estar pensando. Eu nunca farei tal coisa. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você nunca cometeu nenhum pecado escandaloso, escute bem, foi a graça, a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida te preservando. Porque na sua mente ele veio muitos, e veio muito mesmo. Se o Senhor pegasse aqui a mente de uma pessoa, ou até a minha, e jogasse nesse telão, que pensamos de ruim essa semana, eu acho que todos nós saímos correndo daqui, envergonhados. Fala a verdade. Nós temos que ter, entenda o que eu vou dizer, quem é o homem, quem é a mulher que Deus usa. É que apesar de tudo, pode dizer, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E também que tem medo do pecado. Não fica facilitando, não fica brincando. Aqueles que lutam, se esmurram, como Paulo disse, esses sempre vão ter a vitória. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, que tendo pregado a outros, não venha a ser eu desqualificado. Sabe, irmãos, tem muita gente que começa bem, mas termina mal. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa pensar, eu quero terminar bem a minha vida. Se é casada, tem filhos e netos, cercada de filhos e netos, quem sabe algumas com tataranetas. Quero terminar bem. Pedro quase não termina bem. Não a Bíblia, mas a história diz que Pedro, quando a coisa apertou em Roma, estavam matando crentes e prendendo, Pedro estava em Roma, e Pedro resolveu fugir de Roma. E no seu caminho de fugir, aparece o Senhor. É o que a história, a tradição diz. E o Senhor aparece a Pedro e diz, Quo vadis? Você deve lembrar do nome de um filme. Quo vadis? Quer dizer, onde vais? E Pedro sentiu o drama. O Senhor disse, Pedro, tu vai me crucificar a segunda vez. Pedro então retorna para Roma, onde foi morto. Isso tem toda a certeza e evidência. Pedro foi crucificado, só que ele disse, eu não mereço ser crucificado como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. É assim que Pedro morreu. Aliás, todos os apóstolos, tem 2 livros sobre os mártires, morreram, porque o nome apóstolo, né, testemunha é mártir no grego, é martírio. O único que parece que morreu velhinho foi João. Jesus disse lá, aqui em João, que João ia ficar velho. Mas, irmãos queridos, e a cura, irmãos, vem acompanhada do retorno, do ministério, e retornar ao plano original. Quando Pedro recebe esta palavra, pastoreia, apacenta meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas, aquilo era o plano original. Deus colocando de volta na mão de Pedro. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5, na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz para a igreja que ela estava fria, ela estava trabalhando muito, mas diz, vocês perderam o primeiro amor. Ele dá um conselho para a igreja, são 3 coisas. Vê onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor Jesus mesmo disse, vê onde caíste, tem sempre um lugar que podemos, foi ali que nós tropeçamos e caímos.
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Há poucos meses atrás eu fui surpreendido com um vídeo, tem muitos vídeos do Caio Fábio aí na mídia, mas um vídeo especial me chamou a atenção. Ele falando que na década de 90, o Caio era o cara, pregava nos congressos no Brasil, encerrava congressos internacionais, escritor de muitos livros, pregando em grandes campanhas, e assim a Rede Globo deu espaço para o Caio para ele pregar sermões de 2 minutos, 1 minuto, em horários que lá no Rio de Janeiro. Então o nome dele era o Caio. Era o Caio ético, o homem de Deus, quase o único pastor, uma coisa assim que estava. Aí é Lucília, não minha esposa, mas a filha do pastor Antônio Elias, que era amiga do Caio de infância na igreja. Lucília procurou o Caio, pastor Caio disse: Caio, tem um negócio de um diabo da ética, Caio. Caio, estou preocupado contigo. Aonde eu vou? O Caio é ético, o Caio é o cara da ética. Caio, estou preocupado, esse é o diabo. O Caio disse que tomou um susto com aquilo. E logo depois vem todo um acontecimentos mais desagradáveis possíveis. E hoje ele está dizendo: aquilo que parecia um ponto forte da minha vida, que eu podia me orgulhar, foi aquilo que me fez tropeçar. Então, querido irmão e irmã, tenha muito cuidado com o que você pode estar pensando. Eu nunca farei tal coisa. Falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você nunca cometer nenhum pecado escandaloso, escute bem, foi a graça, a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida te preservando. Porque na sua mente ele veio muitos, e veio muito mesmo. Se o Senhor pegasse aqui a mente de uma pessoa, ou até a minha, e jogasse nesse telão o que pensamos de ruim essa semana, eu acho que todos nós saímos correndo daqui, envergonhados. Fala a verdade. Nós temos que ter, entenda o que eu vou dizer, quem é o homem, quem é a mulher que Deus usa. É que apesar de tudo, pode dizer: eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E também que tem medo do pecado. Não fica facilitando, não fica brincando. Aqueles que lutam, se esmurram, como Paulo disse, esses sempre vão ter a vitória. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, que tendo pregado a outros, não venha a ser eu desqualificado. Sabe, irmãos, tem muita gente que começa bem, mas termina mal. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa pensar: eu quero terminar bem a minha vida. Se é casada, tem filhos e netos, cercada de filhos e netos, quem sabe algumas com tataranetas. Quero terminar bem. Pedro quase não termina bem. Não a Bíblia, mas a história diz que Pedro, quando a coisa apertou em Roma, estavam matando crentes e prendendo, Pedro estava em Roma e Pedro resolveu fugir de Roma. E no seu caminho de fugir, aparece o Senhor. É o que a história, a tradição diz. E o Senhor aparece a Pedro e diz: Covades. Você deve lembrar do nome de um filme, Covades, quer dizer, onde vais? E Pedro sentiu o drama. O Senhor disse: Pedro, tu vai me crucificar a segunda vez. Pedro então retorna para Roma, onde foi morto. Isso tem toda a certeza e evidência. Pedro foi crucificado, só que ele disse: eu não mereço ser crucificado como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. É assim que Pedro morreu. Aliás, todos os apóstolos, tem 2 livros sobre os mártires, morreram
porque o nome apóstolo, né, testemunha é mártir no grego, é martírio. O único que parece que morreu velhinho foi João. Jesus disse lá, aqui em João, que João ia ficar velho. Mas, irmãos queridos, eu estou pensando aqui em você, em mim. Nós estamos vivendo uma época complicada. Muitas mensagens que chegam. Aliás, não tem ninguém feio no Facebook, já percebeu? Bota a melhor foto, aí mensagem para lá e para cá. Então, ali tem acontecido e começado alguns relacionamentos perigosos que levam pessoas para o motel. Gente carente e gente safada do outro lado. E eu estou pensando, irmão, também em tanta gente que se afastou dos caminhos do Senhor. Uma multidão. Sabe que nos presídios de Manaus, 70% dos que entram no presídio, que me disse foi o ex-secretário, Dr. Pedro Florencio, 70% de origem evangélica, grande maioria pentecostal. 70%. Começaram e ficaram pelo meio do caminho. Eu queria terminar lendo um texto de Tiago, capítulo 5. Eu estou pensando aqui também, irmãos, nessa multidão de gente. Aqui, quando o pastor Júlio Irapuã lidera um grupo de irmãos aqui, no Impacto de Carnaval, dos que param para ouvir, 70% são pessoas afastadas do caminho do Senhor, que oram reconciliando. Então o musical é uma tremenda oportunidade, você pegar esses convites, pensar quem que está por aí, que eu poderia convidar para vir comigo para o musical, se reconciliar, orar por essa pessoa. Mas Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20, diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, 5,19, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Primeiro explicar esse texto. Se alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, certamente a morte eterna, e cobrirá a multidão de pecados. De quem? De quem ajudou essa pessoa? Não, dele que estava em pecado e agora vai deixar esse caminho. O fato é que nós temos aqui esta noite esses dois propósitos. Primeiro, ministrar na sua vida, que você tenha cuidado. Olha as escolhas que você está fazendo. Se afasta de do mal, da aparência do mal. E o segundo, nós temos muita gente que precisa das nossas orações. Sexta-feira você podia estar lá na central orando, que precisa de um telefonema, precisa de um convite. Das fichas do musical, o pastor Zé Nélio está aqui, 40% são de pessoas se reconciliando. Uma oportunidade, esse lugar cheio de gente que precisa se reconciliar com Jesus. E aqui, irmãos, Pedro é um paradigma que parece comigo e com você. Pedro é um tipo de crente que parece comigo e com você. Mas saiba de uma coisa: o Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste da sua vida. Toma isso e Deus te abençoe nesta noite. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar. Que o Senhor mova teu coração para você ler mais a palavra. Pensar nesse amor de Deus. O amor de Deus não é desculpa para pecar, mas é um motivo para se santificar. E se apesar de tudo você pode dizer: Senhor, eu te amo,
Tu sabes todas as coisas, Tu sabes minhas fraquezas. Eu te amo. O Senhor vai dizer: cuida dos meus cordeiros, alimenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Vê onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entregamos esta palavra, pensando honestamente e sinceramente da repercussão que o Senhor fará no coração dos seus filhos, abençoando, trazendo, Senhor, esta convicção do cuidado que devemos ter com as nossas vidas e também do Teu amor de nos restaurar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo e ajuda-nos a chamar aqueles que estão afastados do Teu caminho, como Pedro, entristecidos. As suas consciências estão incriminando e o inimigo está acusando, mas nós podemos amá-los, buscá-los. Ó Deus, nesses dias de musical, prepara este ambiente para a salvação de muitos perdidos, para a reconciliação de muitos desviados. Senhor, que haja uma atmosfera santa aqui nesses dias de musical, que tudo aquilo que vai ser feito aqui nesse palco e no meio do povo seja impactante e que relembre a Tua vida, Teus ensinos, Tua morte e ressurreição. E que o Senhor nos desperte esses dias para orar pelo musical, para santificar nossa vida e para buscar os perdidos. Em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Graças a Deus. Boa semana, queridos. E se puderem, pegue agora os convites e façam um bom trabalho esta semana. O líder de grupo pode pegar para os seus grupos também.